do Senhor, jovens, tudo bem com vocês? Minhas irmãs e meus irmãos, estamos finalizando mais um estudo aqui no nosso trimestre. Estamos finalizando o estudo do livro de Josué, que teve por tema Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Passamos este momento tendo todas as aulas virtuais, por conta deste momento único que vivemos no nosso país, esse momento histórico, a qual vamos nos lembrar com certeza aí muitos e muitos anos à frente. Vamos falar aí para os nossos filhos, nossos netos, que em um momento da história brasileira a igreja ficou aí praticamente 100 dias ou até mais sem poder ali congregar, sem poder ali se comungar. Inclusive as aulas tiveram que ser online, então fica aí registrado para a história. E finalizando o nosso estudo do livro de Josué, hoje já estamos na lição 13ª, lição 13, Passamos aqui por toda a história da conquista do povo de Israel ali na Terra Santa, Canaã. Vimos o surgimento do líder, o desenvolvimento da história, as profecias sendo cumpridas, os milagres de Deus e a conquista da Terra Prometida, da tão sonhada Terra Prometida. E agora já estamos no final da vida da liderança de Josué, tanto de Josué como de Eleazar. Então vamos agora analisar como esse vulto da história, esse grande homem, esse grande líder, sucessor de Moisés, agora finaliza a sua vida e os conselhos que ele dá para o povo. Porque Josué não é apenas um líder político, não é apenas um líder momentâneo, é um estadista, um homem que ele não só olha para o seu tempo, mas ele olha para o futuro, pensando sempre no melhor do seu povo, da sua terra. Então por isso, antes de morrer, ele reúne o povo ali em 2 assembleias. E é isso que vamos destacar nessa lição, como se deu o desenvolvimento dessas reuniões, qual foi os ensinos que Josué passou para o povo e qual foi o estado do povo aí de Israel após a morte de Josué. E vamos ver como foi recebido esses conselhos de Josué pelo povo e como se desenvolveu depois a história de Israel após a morte de Josué e de Eleazar, dos líderes ali do povo. Então vamos estudar um pouquinho mais, só relembrando aqui na nossa lição, nós estamos na 13ª, passamos pela lição 1, o livro de Josué, o tempo de conquista, ali dando um resumo do que seria o livro. A lição 2, o chamado de um líder, Deus chamando Josué para essa grande obra. Lição 3, preparativos para uma conquista, aprendemos muito com essa lição. Lição 4, vencendo os obstáculos reais que apareceram ali para o povo de Israel. A lição 5, confirmando o conserto, A lição 6, o encontro com Deus, importantíssimo na vida de todo crente. Lição 7, derrotando o primeiro inimigo. Lição 8, a batalha contra Ai. 9, os gibeonitas enganam Josué. A 10, as lutas do povo hebreu no tempo da conquista. Lição 11, uma herança conquistada pela fé. A 12, as cidades e refúgios são estabelecidas, uma lição muito importante também. E hoje a lição 13, renovando a aliança, para a gente concluir. Deus ali permitindo a renovação da aliança com os seus filhos e estabelecendo a sua parte, estabelecendo o trato, estabelecendo ali o contrato, a aliança entre Deus e o povo, mostrando que o povo deveria seguir os mandamentos do Senhor se quisessem ser abençoados. Porém, se negligenciasse ao Senhor, sofreriam as consequências, os danos, como veremos, ouvimos já na história, que o povo de Israel sofreu muito. Vemos que toda a história dos judeus, todas as tragédias que os judeus passaram, todas as calamidades, as perseguições, elas já estavam prescritas na Bíblia Sagrada. Deus deixou claro para o seu povo, se eles seguissem as orientações, seguissem os mandamentos do Senhor, seriam abençoados e prósperos e teriam paz. Se eles não seguissem, ao contrário, viria ali perseguição, eles seriam espalhados pelo mundo, seriam perseguidos, e foi justamente isso que aconteceu na história dos judeus, por conta da desobediência do Senhor. Então essa é uma grande lição para nossas vidas, o Senhor nos mostra sempre o caminho. Ele nos dá dica, olha, vá por aqui, siga esse caminho, porque aqui terá bênção. Mas se nós negligenciarmos também, assim como o povo de Israel, sofreremos por desobediência, Então Deus não pega ninguém de surpresa, tudo já está escrito, já está revelado e nos serve de lição para nossas vidas, sim, hoje em dia, para que possamos aprender com essas situações e vivermos uma vida em abundância, uma vida próspera. Então, entrando aqui na lição, na introdução, depois de um tempo de paz, vividos desde a divisão da terra, Josué convocou o povo para 2 assembleias. A primeira, possivelmente ali de Siló, e a segunda em Siquém. A
primeira, Josué está falando da sua despedida, né? Ali mostrando que ele seguirá o caminho de todos os seus antepassados, né? E também reforçando para que o povo não desistisse de continuar conquistando as terras, porque ainda existiam inimigos, ainda existiam terras para ser conquistadas, cada tribo já estava na sua localidade ali, porém ainda existia dentro da localidade que foi destinada a cada tribo, ainda existia alguns inimigos, né? Ainda existia lugares a serem conquistados. Então Josué fala para o povo, olha, agora Deus nos deu paz, né? Nossos inimigos não estão se levantando contra nós, porém não se acomodem com essa paz, também não se acomodem com essa situação que estão vivendo e continuem conquistando, porque o povo já estava se preparando para fazer plantios, colheitas, viver sua vida, cuidar do seu gado, então a tendência era o povo ali se acomodar com aquela situação, se amoldar a tudo aquilo e até mesmo se conformar com seus inimigos, agora sendo seus vizinhos. Então Josué ensina ao povo, mostra para o povo a importância de levar a cabo o cumprimento total daquilo que Deus havia determinado a eles. Então, ele se despede do povo, deixando essa mensagem, cara, que o povo mantenha, né, a vontade do Senhor, mantenha esse projeto de conquista total, até para que o povo não viesse se contaminar ali com os ensinos, com as culturas, com a religião daqueles povos que ainda existiam nas terras cananeias. Segundo a Assembleia aqui em Siquém, tem mais o tom ali de renovação do concerto, né? De relembrar aquilo que Deus havia determinado para o povo, de relembrar a promessa, né? A aliança do povo com o Senhor. E aí ele solta aquela frase, eis que vou pelo caminho, né? De toda a terra, ou seja, já está mostrando que ele estava já farto de dias, de idade. E interessante que Josué não deixa ali uma liderança, né? Deus não permite que tenha uma liderança sucessora de Josué. Nós vamos ver no decorrer da Bíblia Sagrada, da história, que após aí o livro de Josué, nós entramos no período dos juízes, período que é destacado na Bíblia com a seguinte frase, cada um fazia o que bem entendia. Então, Josué se preocupava com essa questão, se preocupava com como o povo estaria, como o povo ali reagiria depois da sua partida, que ele percebia que já estava nos últimos dias de vida, então ele tenta, como um pai, ele tenta ali, como um grande líder que foi, orientar o povo para que confirmasse o concerto com Deus, para que sua própria boca, o povo, pudesse falar ali que preferiria Deus, o seu concerto, do que as nações ímpias, pagãs. Então, ele se preocupa com isso, reúne o povo para reafirmar essa aliança perante Deus e perante todos, para que o povo viesse ali a continuar nos caminhos do Senhor. Então, Josué ele destaca para o povo o que deveria ser feito para que se mantivessem essa comunhão com Deus. Ele pede para que o povo guarde os mandamentos do Senhor. Veja que Deus deu essa orientação para Josué assim que ele assumiu ali a liderança do povo, Deus enfatizando para ele ser forte, corajoso e guardar os seus mandamentos. Então Josué retransmite isso para o povo. Olha, sejam fortes, esforçai-vos ainda porque ainda tem terra para conquistar. E guarde sempre os mandamentos do Senhor, porque realmente é muito difícil, meus irmãos, blindar as pessoas, blindar as mentes contra as influências culturais, as influências religiosas, as influências que muitas vezes malignas que vêm sobre a nossa mente, principalmente hoje a juventude, na nossa geração, onde estamos cercados ali de influências negativas, né? Estamos tanto, ligamos a televisão, quando ligamos o rádio, vemos uma revista, um jornal, sempre tem alguma coisa ali que quer nos influenciar para caminhos ali distantes da vontade do Senhor. Mas Josué, ele deixa claro para o povo, guarda os mandamentos do Senhor, né? Assim como o salmista Davi disse, né? Senhor, a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração para não pecar contra ti. Então essa é uma grande lição. Quanto mais nós meditamos na palavra do Senhor, quanto mais nós aprendemos da palavra do Senhor, essa palavra fica guardada no nosso coração e sempre numa situação de tentação, numa situação onde de fraqueza do nosso espírito, da nossa alma, da nossa carne, o Senhor nos faz lembrar da sua palavra. Então é importante guardar e meditar a palavra do Senhor. Isso será uma grande defesa na sua vida e também nos momentos de dificuldade, nos momentos de desafios. Essa palavra do Senhor te dará ânimo e força para você prosseguir adiante e para você alcançar, conquistar ali os alvos, né? Conquistar ali os planos e os projetos que Deus separou, Deus preparou para a sua vida. Josué fala a respeito da escolha também, o povo agora tinha que escolher. Josué percebia, apesar do seu esforço enorme
para evitar o contato ali do povo com os inimigos, com o povo, com os cananeus, mas uma situação ou outra sempre acabava acontecendo e, queira ou não queira, eles acabaram, muitas pessoas ali, muitos das tribos acabaram tendo certa influência, ser influenciados pela cultura ali cananeia. Então, o Josué percebendo isso, percebendo que ainda existia misturas, existia pessoas que se interessavam, né, pela cultura, achavam atraente ali o modo de vida cananeu, a religiosidade dos cananeus. Então, Josué ali, ele pede para que o povo escolhesse, fizesse uma escolha. Ele se posiciona juntamente com a sua família, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? Qual Deus vocês vão escolher seguir? O Deus que tirou vocês do Egito, com mão poderosa e nos colocou aqui, ou os deuses cananeus, né? Então veja que ele faz com que o povo exponha a sua decisão. Porque, meus irmãos, nós devemos confessar com a nossa boca e com nossas atitudes que realmente escolhemos servir a Deus. Não adianta apenas um pensamento, não adianta apenas uma intenção. Temos que falar com a boca e demonstrar com as nossas atitudes que nós escolhemos servir a Deus. Então veja como é importante essa cena aqui, importante que o Josué faz. Ele expõe para todo o povo, um era testemunha do outro, que ouviu dizer que preferiria servir a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que tirou eles do Egito e que estabeleceu com mão poderosa, dando livramento ali naquelas terras. Então Josué ali faz aquele resumo, ele passa a história novamente para o povo, é muito importante isso novamente, sempre trazendo à memória o que Deus fez na sua vida. Olhe sempre para trás, olhe sempre para o que Deus fez, olhe para onde você está, né? E olhe para o que Deus fez na sua vida, porque isso realmente vai te trazer aquele sentimento de humildade de saber que se não for o Senhor que estivesse ao meu lado, certamente eu não estaria aqui. Mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos ali de tristeza, mas lembre que Ele sempre esteve ao seu lado. Isso te traz alegria, isso te traz tranquilidade, né? Traga à memória aquilo que te traz esperança, porque você terá sempre a certeza que Deus está cuidando da sua vida. E Josué também fala que o povo, para que eles não contraiam casamentos mistos, ou seja, a pureza, né? Manter ali a pureza cultural, a pureza religiosa, porque Deus sabia que uma vez o povo se misturando, certamente problemas ocorreriam como ocorreram, né? Veremos no decorrer da história, né? Temos até nos próximos livros aí da Bíblia Sagrada, quando entra nos Juízes, talvez o exemplo maior disso seja o próprio Sansão, que não se conteve ali em contrair matrimônio com alguém da sua tribo ou alguém da sua pátria, mas preferiu se casar com uma mulher ali dos filisteus. Então veja como ele infligiu essa regra, infligiu esse mandamento do Senhor e como foi a vida de Sansão e qual foi aí o sofrimento que ele se expôs, né? Uma vida que ele deveria ter vivido de uma forma muito melhor, muito plena, acabou passando e morrendo da forma que nós sabemos da sua história. Então veja a importância. Josué, ele deixa claro aqui esse ensinamento para o povo de Israel, para que se eles seguissem, certamente estariam debaixo das bênçãos do Senhor. E ele relembra ao povo que Deus, a parte de Deus no trato, a parte de Deus ali na aliança estava intacta, porque nenhuma palavra que Deus havia prometido havia caído por terra. Pelo contrário, tudo que Deus havia determinado, prometido para o seu povo com mão poderosa, ele fez cumprir, né? Então o povo, mesmo que tinha um exército fraco, ou seja, um povo recém-saído do Egito, da escravidão, não tinha experiência de guerra, não tinha armamento pesado para a guerra, mas mesmo assim Deus fez eles vencer reis poderosos, né? Mesmo não tendo tecnologia para atravessar rios, mares, o Senhor fez um milagre e permitiu que eles atravessassem. Mesmo não tendo equipamentos militares para destruir muralhas, Deus fez com que a muralha caísse. Mesmo não tendo soldados, os mais fortes, né? Os mais treinados, mas venceu inimigos gigantes. Então veja que tudo Deus havia cumprido conforme o que ele havia determinado. Então Josué faz lembrar que a parte de Deus no trato estava intacta. Agora restava Israel cumprir a sua parte, está sempre cumprindo a sua parte. Porque o nosso Senhor, meus irmãos, ele é fiel, ele não pode negar a si mesmo. Lembre-se, e o trato dele na sua vida, a parte dele está sendo cumprida literalmente. E a minha parte e a sua parte perante o Senhor, como está? Então fica aí
para a nossa reflexão. E no livro de Josué aqui, mais uma vez, é destacada a questão do memorial, né? Após Josué ali ter feito essa explanação para o povo, ter feito essa pergunta para o povo, quem vocês vão querer servir, e após ter ouvido da boca do povo que eles queriam servir a Deus, agora Josué faz novamente um memorial, né? E põe ali debaixo daquela árvore uma pedra, simbolizando ali que aquela aliança estava sendo renovada. Então veja o memorial, como ele é importante, como é destacado aqui nesse livro, como é importante sempre termos em mente, devemos sempre olhar para o memorial e lembrar, né? E lembrar do que somos e lembrar do que Deus tem na nossa vida. Nós temos no nosso memorial também a Santa Ceia do Senhor, que é sempre um memorial de lembrar o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, como ele morreu na cruz do Calvário, como ele nos comprou a salvação, como ele vem nos abençoado e como um dia nós temos a certeza que iremos ceiar com ele nos céus. Então é um memorial até que ele venha, como ele mesmo colocou ali nos evangelhos. Então devemos levar muito a sério, meus irmãos. O momento da Santa Ceia é um momento de análise, é um momento ali de alegria, é um momento ali de renovar a nossa aliança sempre com o Senhor e sempre tendo a esperança que tudo que ele prometeu irá cumprir na nossa vida, principalmente a sua volta e o fato que iremos viver para sempre com ele nos céus. E aí o livro se encerra com a morte do seu autor, né? Então, como falamos lá no início das primeiras lições, certamente o livro de Josué não foi finalizado por ele, porque aqui narra a sua morte e também a morte de Eleazar. Então, esse momento histórico, esse momento aqui muito importante na vida do povo hebreu, porque mais um líder, né, morre, talvez o último aí dos grandes estadistas do povo, apesar de Davi ter sido o grande rei, o grande estadista, mas não se compara com Moisés e não se compara com Josué pelos feitos históricos, né, pela conquista ali. Então, entendemos aqui o nascimento, né, o nascidouro aí da nação de Israel. Hoje nós vemos notícias ali nos jornais, documentários, filmes falando de Israel e para entender como se deu essa conquista, como se deu a entrada do povo lá, a guerra com os palestinos e tudo mais. Então, analisando o livro de Josué, pelo que nós estudamos aqui nessas 13 lições, dá para entender ali que realmente aquelas terras ali de Canaã, as terras ali de Israel, pertencem sim ao povo judeu, né? Infelizmente, hoje nós temos vários grupos políticos, ideológicos, que dizem que aquela terra de Israel não é deles, é dos palestinos. Não, historicamente aquela terra sim é pertencente aos hebreus, foi conquistada. Vemos aqui na lição que primeiro aquela terra foi comprada por Abraão, lá atrás. Depois o povo, os filhos dele, descendentes, foram para o Egito, deixaram aquela terra ali praticamente sem habitantes, foram conquistadas pelos povos cananeus ali, e depois Deus promete que depois de 400 anos ali, os filhos descendentes de Abraão voltariam para a terra, e realmente voltaram, e agora voltaram com o braço armado e reconquistaram a terra. E no decorrer da história, por conta da desobediência do povo, como nós podemos ver em vários profetas destacando isso, o povo desobedece ao Senhor, o povo prefere seguir outros caminhos, prefere seguir a sua própria orientação ou outras divindades e acabam sendo expulsos da própria terra, né? Nós vemos isso nas tribos do norte, né? Não dá tempo para a gente detalhar aqui, mas as tribos do norte foram levadas ali cativas pela Síria e as tribos do sul pela Babilônia. Depois o povo retorna para suas terras ali com Neemias, com Esdras e entramos no período ali de Cristo, entramos no período ali dos apóstolos, e depois do ano 70, né, depois de Cristo, como Jesus Cristo tinha profetizado, ali Israel é dominada pelo Império Romano e existe ali o período da diáspora, né, ali onde os judeus são espalhados para o mundo. Na verdade, pouco antes já havia acontecido isso em algumas situações, porém ali se tem efetivamente a diáspora, o povo sendo disperso e aquelas terras sendo ocupadas por outros povos, né? E, como a lição destaca aqui, depois, né, disso tudo, os judeus espalhados pelo mundo, sendo perseguidos, a questão da Segunda Guerra Mundial, a questão ali do nazismo, né, do holocausto dos judeus. Depois disso surge o movimento sionista, o movimento de volta para a sua terra. O sionismo nada mais é do que isso, os judeus sendo perseguidos no mundo inteiro, então entenderam que deveriam voltar para a sua terra, né? Era uma pátria sem terra. Era o único povo do mundo que não tinha uma terra fixa, mesmo tendo a sua cultura se mantendo intacta onde eles estiveram, eles se reuniam em grupos e conseguiam preservar sua cultura, porém não tinha uma terra
Então houve ali um movimento de retorno para as suas terras, isso se chama sionismo, um movimento que começou, né, naqueles tempos e ainda continua forte nos dias de hoje. E a lição vai destacar que o brasileiro, né, Oswaldo de Aranha, teve um papel fundamental ali na ONU, na Organização das Nações Unidas, que foi criada ali logo após a Segunda Guerra Mundial, e percebendo, né, essa situação, percebendo que o povo judeu estava sem terra, né? O povo judeu tinha um apoio ali dos britânicos e conseguiram levar sua causa ali para a ONU e foram aceita a causa na ONU, e através do voto de Minerva do brasileiro ali foi estipulado que Israel surgiria novamente como nação, né? Teve o direito ali a estar nas suas terras. Veja que os povos árabes que habitavam a região não aceitaram isso e no mesmo ano de 1948 declararam guerra contra os judeus. As nações árabes, a Liga Árabe ali, não aceitou a partilha da terra, né? Porque a ONU havia determinado que tanto os judeus quanto os palestinos deveriam viver ali no mesmo ambiente, no mesmo território ali dividido, mas viver em paz. Porém, os árabes nunca aceitaram a presença de Israel até os dias de hoje eles não aceitam. Por isso que você vê muito ataque ainda da Palestina, muitos ataques, muitas ameaças ali dos povos árabes contra os judeus, porque eles não aceitam. Mas vemos aqui pela Bíblia, historicamente, que aquela região pertence aos judeus. Por mais que a própria ONU hoje, a ONU que deu aquele território para os judeus, hoje através da Unesco, que é um dos seus órgãos ali culturais, não atribui a terra de Israel aos judeus, né? Eles acreditam que aquelas terras pertencem aos árabes. Veja a mudança que teve de pensamento durante essas décadas, né? A mudança ideológica referente a Israel. Mas sim, aquelas terras pertencem aos judeus. Então aqui a lição destaca como Deus, como mão poderosa, continuou dando bênçãos, continuou dando livramentos para o seu povo. Quando os árabes se levantam contra eles, Israel consegue vencer os árabes, consegue conquistar territórios, ampliar ainda mais as suas fronteiras. Depois, mais ou menos aí de 20 anos, novamente eles se unem contra os judeus na Guerra dos 6 Dias e são novamente derrotados, humilhados. Israel ali toma conta de toda a península ali do Sinai, né? Ali no Egito também, na Jordânia consegue mais terras e isso só vai ser resolvido mais para frente quando Israel mesmo ele quis devolver as terras. Ele conquistou aquelas terras ali de forma militar para conseguir afastar os inimigos, mas Israel nunca teve o interesse de ampliar as suas fronteiras além do que Deus havia determinado. Por isso, ali em troca do reconhecimento, veja só, do reconhecimento, ou seja, nós temos o direito de morar aqui. Israel ali devolve novamente as terras para os egípcios, que até então eles não reconheciam, nem eles, nem os povos árabes. Então Israel, por essa manobra aí, através dessa conquista das terras, depois da devolução das terras ali do Monte Sinai, ele consegue o reconhecimento do Egito que eles têm o direito de morar naquela terra. E a lição destaca aqui que, daquela época até os dias atuais, houveram 7, né, intifadas, que eles chamam aqui intifadas, que é uma palavra árabe para levante, né, para ali uma agitação, uma revolta contra os judeus. Aí tem a figura do Arafat, que para muitos era um terrorista, né, que não queria negociar de jeito nenhum com Israel. Aqui que está o drama, né, que muitas pessoas de fora olham para essa situação entre Israel e os palestinos e acreditam que falta apenas ali uma boa vontade para ter paz. Mas não, meus irmãos. Israel até quer aceitar a paz ali para viver em harmonia com os árabes. É claro que nem todos, existem grupos mais radicais também em Israel que não querem isso, mas no geral, como nação, Israel prefere viver em paz com seus vizinhos, porém, do lado árabe, eles não reconhecem, veja, eles não reconhecem a legitimidade do povo de Israel poder viver ali naquelas terras, ali naquele ambiente. Então veja que existem muitos ataques terroristas, ameaça. O presidente do Irã, muitas vezes, já disse que deveria varrer Israel do mapa, né? O Irã é uma nação que está tentando desenvolver armas nucleares. Eles dizem que quando eles desenvolverem, vão varrer Israel do mapa. Veja que eles não aceitam que ali possa viver esse povo, o povo de Deus, o povo que detentor real daquela terra. Então, por isso aí, aqui a lição vai destacar que Ariel Sharon foi um grande líder ali nos anos de 2000 a 2005, em Israel, e ele construiu muros ali separando a Cisjordânia porque havia muitos ataques, né, dos palestinos contra Israel. Ainda hoje você pode procurar no YouTube o que é o Domo de Ferro, né? O Domo de Ferro é a defesa que Israel tem, uma defesa militar, uma defesa antimísseis que impede que mísseis inimigos possam ali destruir, porque eles mandam míssil em tudo que é lugar de Israel, no centro da cidade, no interior, áreas escolares.
Então Israel tem que defender o seu povo contra esses ataques inimigos no dia de hoje. Então quando você vê na televisão, nos jornais, reportagem a respeito dessa guerra, aqui está mais ou menos para você entender o porquê, né? Como se deu essa guerra e por que eles não aceitam a paz. Por isso que quando o anticristo vier e conseguir a paz ali em Israel, vai ser algo extraordinário. Porque, humanamente falando, é impossível ter paz entre esses dois povos. Mas o anticristo virá com suas artimanhas e irá conseguir essa façanha. Então, por isso que vai ser algo que vai chamar a atenção do mundo inteiro e vai enganar o mundo inteiro, né? Somente é isso ainda a questão ali dos refugiados, né? Das pessoas como Israel conquista ali os territórios ali da Cisjordânia, na faixa de Gaza. Então, existe muitos ali palestinos expulsos das suas casas, os quais transformaram em refugiados em países vizinhos. Então veja que é uma questão difícil de ser resolvida, difícil de ser tratada. Então, resumindo a história, Deus foi fiel. Deus, uma vez mais, provou o seu amor para o seu povo, prometendo, cumprindo aquilo que havia prometido, estabelecendo o povo na Terra Santa, dando ao povo um grande líder. Agora esse líder se vai, agora o sacerdote também, Eleazar, se vai, e o povo continua a sua jornada, tendo ali a diretriz para seguir e, infelizmente, não seguiu por completo, mas mesmo assim, Israel teve muitos momentos de alegria, muitos momentos de vitórias, grandes homens surgiram na história de Israel, né? Grandes reis surgiram na história de Israel, e o próprio Messias veio através dos judeus de Israel, trazendo a salvação para todo o mundo, para toda a humanidade. Amém, meus irmãos? Então esse é o estudo aí, esse é o estudo da nossa lição 13ª, finalizando aqui o nosso estudo desse terceiro trimestre. Agradeço de coração a todos os irmãos, sei que não está sendo fácil, não é a mesma coisa, né? Temos aulas presenciais que aulas online. Agradeço os irmãos que estão conosco, nos acompanhando. Continue orando por nós, né? Cremos que essa situação está passando, já estamos conseguindo ver a margem do outro lado do rio, ou seja, estamos atravessando essa pandemia e muito em breve estaremos em sala de aula novamente com os irmãos ali podendo estudar, né? Amém? Continue orando por nós. Deus abençoe a vida dos irmãos. Até a próxima lição, já no próximo trimestre que se inicia no próximo domingo. Deus abençoe.